Bem-vindos à Geração V, V de Vota, um podcast em que provamos que é errado aquele clichê de que os jovens não se interessam nem participam. Nós contamos e votamos. Nestes 8 episódios, sentamos à mesa 32 jovens da sociedade civil e sem filiação partidária, com um representante de todos os partidos com assento parlamentar, para uma conversa informal, mas esclarecedora. O meu nome é Vasco Galhardo, tenho 28 anos e fundei o movimento Eu Voto, e esta é uma parceria com o Observador. Hoje convidámos para um café Isabel Mendes Lopes, licenciada em Engenharia Civil e especialista em transportes e mobilidade. Acredita que as fronteiras não devem ser muros e defende que os bens comuns devem ser acarinhados e salvaguardados para o nosso bem comum. E é por isto e muito mais que está no LIVRE. É número 2 do Círculo de Lisboa nestas legislativas e deputada municipal em Lisboa. Nos últimos 2 anos tem estado no gabinete parlamentar do LIVRE, sendo assessora de Rui Tavares. Boa tarde, Isabel. Muito obrigado por estar aqui connosco. E comigo estão Bernardo Neves, 23 anos, vem de Cascais e é comissário de bordo. Procura fazer sempre algo que o motive e o divirta e é um curioso por natureza. Depois temos Bárbara Carmo Ferreira, 25 anos, licenciada em Ciências da Comunicação e mestre em Relações Internacionais. E é uma defensora dos valores da União Europeia e voluntária da comunidade Unidos. Mariana Machado e Costa, 31 anos, e é designer gráfica. Licenciou-se em Design de Comunicação e depois de viver 6 anos no estrangeiro, achou que era tempo de regressar. Está empenhada em melhorar o nosso país e espera que um dia os jovens não tenham de se ir embora em busca de melhores oportunidades. E por fim, Guilherme Lidon Guerra, 22 anos, de Lisboa e é estudante e poeta. Está a realizar um mestrado em Desenvolvimento Internacional e Políticas Públicas. Com o gosto pela cultura, biologia e relações internacionais, entende que a coisa mais radical a fazer é ser-se moderado. Começamos então aqui com uma pergunta do Bernardo. Olá, boa tarde, Isabel. A primeira questão que eu tinha para si, na verdade, surge com um projeto de resolução que foi apresentado perto do fim da legislatura, relacionado com a recomendação para dar preponderância à literacia financeira nas escolas. Curiosamente, esta questão surgiu-me numa altura em que eu estava a ler um livro chamado Rich Dad, Poor Dad, de Robert Kiyosaki, e, de facto, uma das coisas que ele defende bastante é que fala-se muito pouco de literacia financeira na escola e é uma coisa que em que se deve investir. O livro absteve-se neste projeto de resolução. Qual é a justificação para isso, para esse voto? Então, muito obrigada pelo convite. O livro absteve-se nesse voto por várias razões. Nós consideramos que a literacia financeira é essencial. É muito importante toda a gente perceber como é que deve gerir o seu dinheiro e perceber como é que, no fundo, todo o sistema funciona e como é que pode, no fundo, gerir também melhor o seu dinheiro e saber para que é que servem os impostos, como é que se pagam impostos. Portanto, tudo isso é muito importante. Mas a maneira como essa recomendação, como esse projeto de resolução foi apresentado, pareceu-nos um bocadinho desproporcional, porque era dar uma importância muito grande à literacia financeira em detrimento de outras matérias que são também igualmente importantes na escola. Pareceu-lhe demasiado liberal? Pareceu-nos que era um bocadinho desequilibrado face a todas as outras matérias que a escola tem de dar. E, na verdade, a literacia financeira já é dada na escola. Podemos questionar se é bem dada, se não é bem dada, mas faz parte do currículo da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento e, por isso, abstivemos-nos nesse projeto de resolução, porque nos pareceu desequilibrado face a todas as outras matérias e todos os outros assuntos que a escola tem de tratar e que fazem parte da cidadania. Mas nesta nova legislatura que vem, era possível nós, eleitores, vermos o LIVRE a apresentar uma proposta semelhante com um assunto, lá está, mais em linha com os valores do LIVRE? Nós defendemos que a disciplina de Cidadania e Desenvolvimento deve ser repensada e deve ser aprofundada e deve ter um peso maior no currículo nas escolas e a literacia financeira faz parte também desse currículo. Mas não só, temos também a questão incontornável da educação sexual, da educação para a cidadania, das pessoas perceberem como é que se vota, como é que se pode participar mais. Portanto, tudo isso tem de fazer parte desse currículo e já faz parte, mas que deve ser aprofundado. Portanto, deve ser uma disciplina que é mais constante ao longo de todo o ciclo, incluindo até pré-escolar, primeiro ciclo, segundo ciclo e etc. E ter uma maior componente letiva e também estar mais integrada com as outras disciplinas que também fazem parte da escola.
Passava aqui para a Bárbara, que tem uma pergunta em relação à Europa. Sim, e pegando um bocadinho no que estava a dizer, acredita que as aulas de cidadania, talvez é uma pergunta que eu acho que falta um bocadinho de falta de literacia relativamente à Europa. E a Bruxelas achamos que é uma coisa que está muito longe, mas que de facto tem um peso preponderante no nosso país. E por isso perguntava, sendo o LIVRE um dos partidos que normalmente mais fala relativamente às questões europeias, se acha que os resultados das eleições legislativas terão influência no voto nas eleições europeias e, consequentemente, os resultados das eleições europeias terão consequências aqui em Portugal e talvez no plano do LIVRE de propostas. Então, nós somos um partido europeísta e acreditamos profundamente que o projeto europeu é um projeto pelo qual vale a pena lutar. Há muita coisa que achamos que não está bem na União Europeia da maneira como está, mas a democracia a nível europeu tem de ser aprofundada, tem de haver muito maior cooperação e muito maior igualdade também entre os vários Estados europeus. E aí concordamos plenamente, faz falta também mais Europa nas escolas, também as pessoas perceberem a importância da União Europeia, a importância também de participar ao nível europeu e, portanto, iniciativas como o Clube Europeu, que já existe há muito, muito tempo, e outras iniciativas que levem a Europa às escolas também é algo que nós defendemos. As eleições europeias são sempre vistas como um barómetro do ponto de situação política em Portugal, quando na verdade são muito mais do que isso. As eleições europeias são importantíssimas para o nosso futuro enquanto país, enquanto cidadãos europeus e portanto, é uma pena que não se lhes seja dada a importância que elas de facto têm no nosso dia-a-dia. E, portanto, inevitavelmente, há sempre... As eleições vão se influenciando umas às outras, isso acontece com todas as eleições, e, portanto, o resultado das legislativas vai necessariamente influenciar o resultado das europeias, mas o que é importante é, de facto, perceber-se que as eleições europeias têm uma importância própria e que é muito importante garantir que a Europa não continua ou não vai para um extremismo e que não é dominada por forças populistas que, no fundo, na verdade, o que querem é destruir o projeto europeu e, portanto, estas eleições europeias são muito importantes nesse aspecto. É muito importante garantir que a maioria que sai destas eleições europeias é uma maioria que defende o projeto europeu, que quer aprofundar a democracia europeia, que quer continuar a caminhar para uma Europa que seja uma Europa dos direitos humanos e aí a Europa não tem sido o melhor exemplo porque continuamos a ter uma Europa fortaleza em que morrem muitas pessoas todos os anos à porta da Europa, no mar Mediterrâneo, a tentar chegar à Europa. Também tem de ser umas eleições onde sai uma maioria ecologista e portanto estas eleições europeias são muito importantes e esse é uma mensagem que tem de ser transmitida a todas as pessoas e, portanto, que não vejam estas eleições apenas como um barómetro das eleições nacionais. Guilherme? Isabel. Sim, Guilherme. Diz-me uma coisa. Portanto, o LIVRE tem sido o partido que mais traz assuntos europeus para o Parlamento. E acho que, se calhar, a ausência desses assuntos e de se conversar esses assuntos europeus no Parlamento, em Portugal, tem sido, se calhar, uma das causas pelas quais a abstenção é enorme nas eleições europeias, porque se fala muito pouco da Europa, quer no Parlamento, quer depois nos meios de comunicação, na agência mediática, redes sociais, etc. Porquê é que não se fala da Europa no Parlamento, sendo que, por exemplo, 70% dos processos legislativos em Portugal são afetados pelo primado europeu? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que é porque ninguém leva a Europa para o Parlamento e isso foi, de facto, uma grande mudança quando o LIVRE passou a estar no Parlamento. Levámos várias vezes a Europa, a importância de Portugal reforçar o seu papel na Europa, e não só na Europa, em outras instâncias internacionais, como a CPLP, como na ONU, mas eu acho que não se fala tanto da Europa porque há esta ideia de que as pessoas estão afastadas da Europa, e, portanto, os partidos também não se interessam muito pelas questões europeias ou entendem que não são relevantes de levar para a Assembleia da República, mas de facto a Europa faz parte do nosso dia-a-dia
E é importantíssimo discutirmos a Europa no Parlamento. E por isso é que o livro tem também insistido em trazer a Europa para o Parlamento. Sim, talvez uma estratégia poderia ser mostrar ao cidadão português o impacto positivo ou negativo que a União Europeia tem. Acho que também é importante não ser cego perante o impacto da União Europeia, impactos positivos, impactos negativos, mas talvez chegar perto das pessoas que sentiram na pele o impacto quer de fundos europeus, quer de outro tipo de políticas europeias, para o bem e para o mal, e trazê-las para cima da mesa, porque isso é também discutir Portugal, é discutir o interior também, e a União Europeia tem tentado dinamizar várias coisas fora dos grandes centros urbanos, isso também tem que ser muito mais valorizado do que aquilo que é, e sinto que, pelo menos, eu tenho 22 anos, portanto não tenho uma memória política muito grande, mas daquilo que me lembro, tenho noção de alguns projetos com financiamento europeu que, quando correm bem, o governo incumbente tirou os louros. Quando corre mal, aponta-se as culpas para Bruxelas e para Estrasburgo. O que é que tem que mudar nesta mentalidade de fazer política em Portugal para trazer, lá está, a moderação, que é bastante radical, para a nossa elite política? Eu acho que, primeiro, a Europa é muito mais do que financiamento comunitário, não é? E, portanto, há uma série de decisões que são tomadas a nível europeu, em conjunto pelos vários países, que depois nos afetam no nosso dia-a-dia. Portanto, essa discussão também tem de ser tida em Portugal. E muitas vezes não é tida. Portanto, os assuntos não são debatidos em Portugal depois de Portugal tomar posição. E, portanto, uma forma também das pessoas perceberem a importância da Europa é debater os assuntos aqui para depois, então, Portugal tomar posição na Europa. A questão do financiamento comunitário é sempre também muito relevante. E eu acho que, de forma geral, há a noção de que Portugal beneficiou muito em estar na União Europeia e do financiamento comunitário. Depois pode-se debater se foi bem aplicado, se não foi bem aplicado, se construiu demasiado autoestradas ou se não se investiu nos setores corretos. Mas, de forma geral, acho que a noção que existe é que Portugal beneficiou muito da União Europeia. Mas acho que o principal problema é, de facto, as pessoas acharem que Bruxelas está muito longe e que cada pessoa não tem influência no que acontece em Bruxelas, quando isso não é verdade. E, portanto, daí a importância destas eleições europeias. O Parlamento Europeu é o único órgão a nível europeu que nós elegemos, portanto, convém apelar nesse sentido. É muito importante. Voltando agora para Portugal, a Mariana tem aqui uma questão em relação aos jovens. Sim, acho que é um tema que me é querido, porque eu própria também já estive fora e sei um bocado o que é às vezes uma pessoa licenciar-se e sentir que se calhar em Portugal não há muitas oportunidades e muitos jovens sentem necessidade de ir para fora, e é um tema que eu acho que hoje em dia se fala muito. E não sei, o livro, quais são as ideias que o livro tem para tentar, no fundo, trazer os jovens de volta, ou que eles não saiam tanto? Isso é um problema que nos preocupa muito e no fundo, há uma desesperança no país que acho que afeta não só os jovens, mas afeta de forma geral toda a gente. As pessoas não percebem muito bem qual é que é o rumo e qual é que é o futuro que têm no país. E isso é uma das coisas que tem de mudar, não é? Nós temos de definir qual é que é o novo modelo de desenvolvimento que Portugal precisa de ter, porque Portugal é um país com um potencial enorme. Temos um clima espetacular, temos imensos recursos, temos um conjunto de pessoas muito válidas, temos uma geração que tem... Sim, ou seja, nós vamos para fora e somos contratados, Exato, não é? Portanto, o valor temos. Exato. Sim. E temos uma área de mar enorme face ao território que temos, portanto nós temos um potencial muito grande, temos os Açores e a Madeira, portanto no fundo somos um país que está em muitas zonas do mundo. E temos também a língua portuguesa, que é também um recurso riquíssimo e que partilhamos com tantos países do mundo inteiro. E a melhor gastronomia. E temos a melhor gastronomia. Sem dúvida. E, portanto, temos um país com um potencial enorme. Portanto, agora o que falta é decidirmos qual é que é o rumo que o país tem de ter. E isso é super importante para conseguirmos ter, então, a esperança no país. Portanto, que os jovens e os não jovens tenham... no fundo, tenho essa visão de, ok, o país vai melhorar e, portanto, eu consigo ter futuro neste país. Isso é uma das questões. E, para isso, é preciso investir
na investigação, na ciência, é preciso continuar a investir na educação, é essencial, mas agora também é preciso dar resposta aos jovens que são jovens hoje e que querem voltar, se calhar, daqui a um mês, ou daqui a um ano, ou daqui a 2 anos. E para isso é preciso várias questões. Um dos grandes problemas que nós temos são os salários demasiado baixos. Temos salários muito baixos e temos custos de vida que são demasiado altos, principalmente para os salários que temos. A habitação é um tema incontornável aqui. Se alguém quiser morar em Lisboa, dificilmente consegue arrendar um quarto por menos de 400 euros e se calhar até vai ser difícil encontrar um quarto por menos de 400 euros. E isto é incomportável para pessoas que querem começar a sua vida, se calhar querem juntar-se com o companheiro ou companheira, ou até querem pensar em começar a ter filhos. E, portanto, o que é preciso fazer? É preciso reduzir o custo de vida e, portanto, é preciso intervir na habitação. E aqui fazem vários planos. Temos o plano de longo prazo, é preciso construir mais habitação pública, isso é inevitável. Mas isso é uma coisa que demora algum tempo e, portanto, vai ter efeitos daqui a 10 anos. É preciso dar apoio também às cooperativas de habitação, mas neste momento é preciso estabelecer limites máximos para rendas, é preciso garantir que o património que existe do Estado e que não é aproveitado é neste momento reconvertido, por exemplo, rapidamente para residências de estudantes, para que os estudantes não precisem de desistir do ensino superior porque não conseguem suportar o preço de um alojamento e consigam continuar a estudar, não ocupando casas que podem ser usadas para a habitação de pessoas não estudantes e de jovens. E depois também é preciso... eu ainda estou aqui na habitação, mas já passo para o resto. Também é preciso garantir que os jovens, por exemplo, têm acesso a poder comprar uma casa. E isso é uma das questões que neste momento também é uma grande diferença entre o que era a geração, se calhar, dos vossos pais ou dos vossos avós e a vossa geração, em que, de forma geral, as pessoas tinham acesso a um crédito bonificado, conseguiam comprar uma casa. Neste momento, quem consegue comprar uma casa são, mesmo que sejam jovens, serão jovens que têm mais dinheiro ou cujas famílias têm mais dinheiro. E, portanto, está a haver aqui um desfazamento geracional numa geração que não consegue comprar casa e numa geração que já tem a sua casa. E, portanto, o que é que o livro propõe? Não é uma isenção do IMT, porque isso, na verdade, beneficia quem já tem dinheiro para fazer uma entrada para uma casa. É que a criação de um programa que nós chamamos de ajuda de casa. Ou seja, o Estado entra com a entrada para a casa e, portanto, no fundo fica coproprietário com o jovem, isto para a primeira habitação, o jovem, ou a pessoa menos jovem, mas para a primeira habitação, para conseguir comprar uma casa. E isto é uma forma, no fundo, de voltar a equilibrar este desequilíbrio geracional no acesso à casa. Mas depois há uma série de outros custos de vida que falamos e que também são impeditivos dos jovens conseguirem casar o seu salário com o custo da vida. E estamos a falar, por exemplo, de questões de mobilidade e, portanto, para tudo isso é preciso olhar e perceber então qual é que é a solução. Por exemplo, no caso da mobilidade, o LIVRE apresentou o Passo Ferroviário Nacional, que permitiu, em alguns trajetos, por exemplo, pessoas que moram em Tomar e trabalham em Lisboa, antes pagavam tipo 200 euros e agora pagam 50 euros por 49 euros por mês. E isso é uma grande diferença também na redução do custo de vida. Mas também é preciso aumentar os salários. E isso, primeiro, é preciso aumentar o salário mínimo nacional, que continua a ser muito baixo, e por isso o LIVRE defende que até ao final de 2028 que o salário mínimo nacional seja 1.150. E de onde é que isto vem? Isto vem porque o salário mínimo espanhol tem estado a aumentar e a diferença entre o salário mínimo espanhol e o salário mínimo português está a aumentar também. Nós estamos a perder competitividade face à Espanha. Porque Portugal sempre se caracterizou por ser um país com salários baixos, mas nós não podemos basear a nossa economia em ser um país de salários baixos. E, portanto, nós temos de nos equiparar a Espanha. Mas uma pergunta. Essa medida é progressiva, certo? Até 2000. Portanto, não acha uma medida pouco ambiciosa? Pouco ambiciosa? Sim.
Nós gostávamos que fosse mais ambiciosa. Mas diria- estamos a falar de passar de 820 Certo. para 1150 daqui a 4 anos. Sim. Então é uma grande... Sim, percebo, ou seja, mas neste momento os jovens têm dificuldades agora. Acha que essa progressividade poderá, não sei, até que ponto é que continuamos a atrair os jovens com este aumento progressivo e não eventualmente aplica. Sim. Eu percebo que não. Sim, mas a ideia é ser progressivo, portanto, passar para o ano para 900 euros, portanto, vamos aumentando. Mas a verdade é que, mesmo 900 euros, então numa cidade, por exemplo, como Lisboa, em que temos os custos de habitação, continua a ser muito baixo. E nós temos uma grande percentagem de jovens a receber abaixo de 1000 euros. Portanto, de facto, nós temos de investir na questão do salário. E também é preciso haver uma concertação social para subir o salário médio. Isso é essencial. E a questão que eu lhe ia fazer também relativamente aos salários era se não havia uma parte que o facto de termos salários tão baixos também não se deve à carga fiscal que nós temos, porque no fim do mês o salário líquido que levamos também não é assim tanto e acaba o Estado por ficar com uma grande parte. Sim, nós entendemos que o grande problema não é a carga fiscal, é o valor do salário em si. Mas também defendemos que o IRS seja mais progressivo e, portanto, que seja mais justo para... Que hajam mais escalões? Sim, que sejam mais escalões e, portanto, mais progressivo. E, portanto, que seja mais justo para quem também recebe menos. Mas para nós o problema não é necessariamente a carga fiscal, é de facto o valor do salário base, que é logo muito baixo. E por isso não entendemos que seja por reduzir os impostos que conseguimos resolver o problema dos salários baixos em Portugal. Deixem-me só acrescentar uma coisa, que há outro fator que nós achamos que é muito importante nessa questão de conseguir também que mais pessoas fiquem em Portugal e que tem a ver com o tempo. Em Portugal continua a trabalhar-se muito e muitas horas. Íamos falar desse tema, acho eu também. Mas continua, desculpa. Então, pronto, ainda por cima, para mim é um assunto que me é muito, muito caro. Muito caro, muito querido neste aspecto. Trabalha-se muitas horas e isso também é algo que tem de mudar. E felizmente, cada vez mais se tem noção da importância que o tempo tem para cada pessoa e da importância também da saúde mental das pessoas e de como o trabalho, na verdade, trabalhar muitas horas e estar sempre em esforço influencia a nossa saúde mental. E isso é muito claro também nas gerações mais novas, a importância que dão ao tempo. E por isso, também uma das medidas que o LIVRE defende, e foi uma das nossas conquistas no Parlamento também nesta legislatura, foi testar novos modelos de trabalho, nomeadamente a semana de 4 dias, em que as pessoas trabalham menos um dia e continuam a receber o mesmo ordenado e têm, portanto, mais tempo para elas. E foi por proposta do LIVRE que o projeto piloto avançou e os resultados são espetaculares, não é? Foram 40 empresas, mais de 1000 trabalhadores que experimentaram a semana de 4 dias e estão menos cansados, dormem melhor. A produtividade aumentou. Há menos burnout, há menos fadiga provocada pelo trabalho, há muito menos pessoas que dizem que têm dificuldade em conciliar a família com o trabalho e portanto, isto mostra-nos que de facto há um caminho para irmos para adotarmos uma semana de 4 dias e isso faz parte também deste... Não, obviamente não para à vontade, só acabar a frase. Isto faz parte do tal novo modelo de desenvolvimento que nós queremos. Portanto, não é só em que sectores é que temos de apostar, em que investimentos é que temos de fazer, e é também como é que conseguimos dar melhor qualidade de vida às pessoas. E, portanto, tudo isto tem de estar enliado. Mas, força. Relativamente à semana de 4 dias, acha que é aplicável a todos os setores em Portugal? Pois, a minha pergunta também é muito nesse sentido. Porque talvez aplicando a nossa geração em termos de números somos muito menos do que a geração dos nossos pais. Eu acho que esta medida pode apresentar um problema de recursos humanos, de capital humano, porque se calhar para uma empresa manter alguns níveis de rendimento terá que ter mais pessoas, porque a semana de 4 dias não quer dizer que à sexta-feira não trabalhe, pode não trabalhar uma manhã e não trabalhar uma tarde, portanto há muitos modelos de semana de 4 dias.
E isto, obviamente, cá os estudos pilotos estão a ser feitos. Aliás, o LIVRE, acho que a proposta que tem é de continuar esse estudo piloto. Sim. E não de implementar já. Mas a minha questão passa mesmo também por aí. Após este estudo piloto, é possível e sequer desejável que se aplique a todos os setores? Isso era uma discussão que há 100 anos era tida, sempre foi tida quando se falou de reduzir o horário de trabalho. Sim. Ou quando se falou de as pessoas terem um mês de férias. E a discussão tem de ser um bocadinho ao contrário, é como é que nós conseguimos garantir que toda a gente tenha mais tempo para si. E então o que é preciso fazer para que as empresas e os vários setores consigam adaptar-se para que cada pessoa tenha mais tempo para si. E isso vai lá também com diálogo, com experiências, como este projeto piloto, como aconteceu em Valência, que durante um mês, eles no fundo eles tinham 3 ou 4 feriados e rearranjaram, fizeram todos os feriados num mês e experimentaram, no fundo, toda a cidade experimentou durante um mês uma semana de 4 dias. E, portanto, há uma série de experiências que pode ser feita. E o livro defende que, por exemplo, em 2026, em 2028, o país pode estar também rearranjando os feriados um trimestre de semana de 4 dias. E, portanto, daí tiramos as conclusões. E a semana de 4 dias não é apenas não trabalhar um dia, é também... implica necessariamente um redesenho dos processos, um repensar da maneira como trabalhamos, e isso tudo, pronto, tem de ser feito em conjunto e em diálogo, e portanto a pergunta é ao contrário, é isso, é como é que damos mais tempo a todas as pessoas e portanto como é que ajudamos as indústrias e as empresas a adaptarem-se a esse modelo. Mas isto é uma discussão muito longa e muito complexa. E muito velha, sim. Porque de facto, sempre que houve, no fundo, esta luta por direitos laborais, houve sempre muitas pessoas muito preocupadas a dizer isto vai ser o fim das empresas, não vão aguentar. E depois não foi isso que aconteceu. É preciso adaptação. Eu, pelo menos por mim falo, sou um apoiante da semana de 4 dias, mas tento sempre fazer de advogado do diabo. E tento tentar sempre, apesar de concordar e da primeira vista parecer que tem tido resultados espetaculares, tentar sempre ver também o outro lado da moeda. Sim. E pronto, a minha questão prende-se muito com a questão de não termos pessoas suficientes, se calhar, para manter em alguns setores da sociedade, para não manter uma semana de 4 dias de forma sustentável. Obviamente depende de muitas coisas e se calhar até vai resultar, mas para mim acho que ainda há alguma incerteza e daí se calhar a necessidade de continuar os estudos piloto. Portanto, ainda por alguma razão é necessário continuar, porque ainda não está tudo esclarecido, senão não se punha essa questão. Deixa-me só complementar. Porque, na verdade, nós estamos há décadas com um desenvolvimento tecnológico enorme e agora continuamos a assistir e as coisas vão acelerando cada vez mais. Portanto, nós temos também de usar este desenvolvimento tecnológico a nosso favor e para termos todos uma vida melhor. E isso passa... E, portanto, também o desenvolvimento tecnológico ajuda-nos também a ser mais produtivos. E, portanto, é agarrar nessa produtividade que nos traz o desenvolvimento tecnológico e conseguir que beneficie toda a gente. Claro. E, portanto, pode haver menos pessoas a trabalhar, no sentido em que há menos pessoas em idade ativa do que há umas décadas, mas o nível de produtividade aumenta. Terá que ser diferente, portanto, também... aliado a essas tecnologias, portanto. Sim. Okay. E, portanto, isso também é muito importante, conseguirmos incorporar a tecnologia para melhorar... A transformação digital e essa transição. É necessário também em todos os setores também. Para acompanhar esta semana de 4 dias também. Eu acho que também é uma mudança de mentalidade, porque eu acho que hoje em dia começa a haver muito mais empresas que às vezes, eu por mim falo porque também é a minha experiência, às vezes é mais importante, desde que o trabalho apareça feito ao final da semana ou ao fim do mês, as pessoas gerem um bocadinho à sua maneira. Sim. E se calhar há 20 anos atrás e hoje em dia ainda muitos sítios as pessoas não têm que estar ali até às 5 ou até às 6 quase a fingir que estão a trabalhar e isso não é produtivo, não é? Portanto, não é só às vezes a quantidade de horas, mas também a mentalidade do se ver que a pessoa está a trabalhar ou não e haver essa confiança que as pessoas também sabem gerir a si próprias às vezes, não é? O seu trabalho. Isso é muito importante, então, por exemplo, com pessoas com crianças
Às vezes é muito importante haver essa flexibilade. E mesmo em pessoas sem crianças, sim. Às vezes tens uma coisa importante para fazer a meio do dia ou mesmo ir ter com um amigo que precisa de ti, então vais, mas depois sabes que depois vais fazer o trabalho noutra altura. Portanto, essa flexibilidade também faz parte do teu bem-estar e também de uma relação saudável do trabalhador com a empresa. E pronto, portanto, sim, também implica um bocadinho uma forma diferente de olhar para o trabalho. Portanto, não podemos ter empresas que controlam os trabalhadores por quando é que picaram o ponto e pelo número certo de horas que lá estiveram. E pronto, implica toda uma nova forma de trabalhar. Vamos aqui avançar para um tema diferente. O Bernardo traz aqui uma pergunta sobre energia nuclear. Trago, na verdade, não é tão elaborada como poderia ter sido. Não, mas é porque, na verdade, a energia nuclear é das maneiras mais limpas de se produzir energia, mas parece ser a fonte de energia que os ecologistas são sempre mais tímidos a defender. Como é que qual é a postura do LIVRE relativamente à energia nuclear, se deveríamos investir mais ou não? O LIVRE defende que se deve continuar a investigação, que deve continuar a investigação sobre energia nuclear, mas que a energia nuclear não é, por enquanto, uma solução. É uma energia que tem sempre resíduos que são altamente tóxicos e, portanto, não consideramos que seja uma solução, pelo menos para já. Eventualmente no futuro. Ainda não é uma solução. Ainda não é uma solução e não sei se alguma vez será. O que é importante é investigar-se, porque estas decisões políticas têm de ser sempre baseadas na ciência e, portanto, daí é tão importante continuar a investigar-se os vários tipos de energia que existem, várias formas de produção de energia que existem, mas por enquanto não é solução. O LIVRE defende que Portugal deve continuar a apostar na energia solar, na energia eólica, e sobretudo na energia solar, e que também deve ser feito um grande esforço na eficiência energética. Portanto, reduzir o consumo de energia por via de um aumento da eficiência energética. E o hidrogênio verde é uma boa aposta? O hidrogênio verde também pode ser uma boa aposta. O que é importante para o LIVRE é estes setores que são estratégicos continuarem a ser geridos pelo Estado. E, portanto, uma das propostas do LIVRE é que seja criada a Hidrogênio de Portugal, ou seja, uma empresa para gerir as questões do hidrogênio em Portugal. Porque não devemos abrir mão da nossa independência e da nossa estratégia energética em Portugal. Mas sobre a eficiência energética também é muito relevante nós conseguirmos, no fundo, diminuir a nossa necessidade de consumo de energia por via da eficiência energética. E, por isso, uma das propostas que nós apresentámos no Parlamento durante estes 2 anos que lá estivemos e que agora vamos continuar a insistir nessa proposta é na melhoria do conforto térmico das casas e, portanto, da eficiência energética das casas para reduzir a energia que se gasta tanto a aquecer como a arrefecer as casas ou então a diminuir o desconforto que muitas pessoas continuam a passar dentro das suas casas. Portugal, apesar do clima que temos, continua a passar-se muito frio e calor. A eficiência tem sido suficiente? A vale eficiência não tem sido suficiente ainda. E isso é um dos aspectos que se tem de melhorar. Porque é que não tem sido eficiente? Primeiro, as famílias só podiam usar um vale, que era 1.300 euros, e que para uma casa, principalmente para famílias com menos rendimentos, que se calhar vivem em casas que têm janelas que precisam de ser mudadas, cujo revestimento não é o adequado, que a cobertura se calhar tem de ser mudada, 1.300 euros não dá para fazer a remodelação que a casa precisa para ficar eficiente a nível energético e confortável também a nível térmico. E, portanto, uma das lutas no LIVRE, no Orçamento de Estado de 2023, foi que pudessem ser usados tantos vales de eficiência quanto o orçamento que era preciso para tratar da casa. Isso foi aprovado, mas depois o aviso que saiu, na verdade, as pessoas podem usar 3 vales de eficiência, o que é uma melhoria, mas ainda não é suficiente. Ou seja, são 3.900 euros, que mesmo assim não é suficiente para muitas das obras que é preciso fazer.
E depois, outro problema com o Vale Eficiência é que muitas pessoas nem sequer sabem que o Vale Eficiência existe. E se calhar as pessoas que mais precisam, se calhar muitas delas não sabem que o Vale Eficiência existe. E por isso também uma das medidas que também fizemos aprovar e que temos insistido muito para que o Governo implemente é a parceria com a Associação Nacional de Freguesias para que, no fundo, a informação chegue às pessoas. Você tem este programa e com este programa consegue remodelar a sua casa e com isso deixar de passar frio no inverno ou deixar de ter contas de centenas de euros para pagar porque teve que ter o aquecimento ligado. E, portanto, o Vale Eficiência é uma boa iniciativa, mas ainda não chega. Portanto, é preciso alargar o orçamento, de forma global, alargar o orçamento alocado a cada família quando precisa dele e alargar também o acesso à informação sobre o Vale Eficiência. Infelizmente só temos tempo para mais 2 perguntas. Passava aqui a palavra à Mariana, que tem uma pergunta a fazer à saúde. À saúde. Sim, eu acho que é um tema também agora que é muito abordado e todos sabemos os problemas que existem neste momento nas urgências e tudo mais. E no fundo são 2 perguntas. Uma é qual é o espaço que o LIVRE vê no setor privado dentro da saúde, porque tenho a ideia que o LIVRE defende o fim das PPPs e, portanto, qual é o espaço, como é que vem essa dinâmica entre o público e o privado na saúde? Nós consideramos que o Serviço Nacional de Saúde é o pilar da saúde em Portugal e que foi um avanço gigante que o país deu depois do 25 de Abril e que, na verdade, tem sido essencial para a melhoria da vida de tantas pessoas e salvou inúmeras vidas, portanto, tem sido essencial. O privado faz parte também do sistema de saúde em Portugal. O que nós consideramos é que a existência do privado nunca pode pôr em causa o garante que é o Serviço Nacional de Saúde. E isso, neste momento, não está a acontecer. Neste momento temos um setor privado que está muito forte, que na verdade canibaliza uma parte do Serviço Nacional de Saúde temos aqui um grande desequilíbrio entre privado e público. Era como é que, não é, se o LIVRE quer investir mais no Serviço Nacional de Saúde, como é que pretende, no fundo, atrair os médicos, porque os médicos saem para o privado porque têm melhores condições de trabalho, não é? Portanto, não sei se... Quer dizer, claro que aumentando os salários, mas não sei se será só isso, não é? Há uma coisa que é muito importante e que nós levámos para o Parlamento também durante esta legislatura e foi chumbado, mas que é, no mínimo, havendo público e privado, é haver uma concorrência leal. E neste momento a concorrência não é leal. Ou seja, o privado sabe tudo sobre o público, sabe quanto é que o público paga aos médicos e a todos os profissionais, sabe uma série de dados sobre o público que o público não sabe sobre o privado. E, portanto, é muito difícil, no fundo, o público conseguir competir com o privado na atração de profissionais quando nem sequer sabe quais são as condições que os profissionais têm no privado. Mas então defende que as condições no público deviam ser escondidas ou que as condições no privado deviam ser expostas? Que as condições no privado deviam ser públicas. Se é um setor que recebe financiamento público, as condições no privado devem ser públicas. E, portanto, quer dizer, o Estado deve saber as condições em que o privado trabalha. Isso para nós é absolutamente essencial e faz parte, quer dizer, de uma concorrência que tem de ser no mínimo leal. E depois é preciso, então, melhorar as condições de carreira dos profissionais de saúde. E aqui falamos de médicos, enfermeiros e todos os outros profissionais de saúde que trabalham no SNS. E não falamos apenas de salários, como falávamos há bocado, também a questão do tempo é muito importante e o Serviço Nacional de Saúde tem sido baseado nas horas extraordinárias do seu pessoal e no recrutamento de tarefeiros. E isso não pode ser a base no Serviço Nacional de Saúde, não é? E nem compensa, não é? Porque às vezes o Estado perde mais dinheiro a contratar estes tarefeiros e, portanto, daí o meu ponto nas PPPs, até que ponto é que às vezes uma pessoa exterior não tem uma visão mais eficiente de como gerir o dinheiro e não se deixa influenciar por essas coisas, de não ver como está tão por dentro, se calhar não percebe que estão a perder dinheiro com certas decisões nisso de contratar os tarefeiros, por exemplo.
Eu acho que aí acho que aí o modelo PPP não resolve o assunto, e por isso nós somos contra as parcerias público-privadas no setor da saúde. O que tem de haver é esta visão global e tem de haver uma negociação com os profissionais de saúde para, de facto, que trabalhar no SNS continue a ser algo apetecível, porque a verdade é que quem trabalha também no SNS, e isso vê-se pelos médicos e enfermeiros que trabalham, há um sentimento também de dedicação à causa pública e dedicação ao bem comum que é muito notório. Mas isto não basta, não é? Portanto, temos também de remunerar e de dar as condições, nomeadamente de tempo, mas não só de tempo, também oportunidades de formação, que é tão importante num profissional de saúde ao longo do tempo, ter o tempo e ter a possibilidade de se ir formando e de atualizando os seus conhecimentos. Portanto, tudo isto tem de fazer parte de um pacote que seja atrativo para os profissionais de saúde no Serviço Nacional de Saúde. Neste ponto, acho que é importante, se calhar, perceber a urgência do problema e da situação do SNS. E estamos a falar em questões que são mesmo muito urgentes, pessoas que precisam de operações daqui a um mês, não daqui a 2 anos, ou no tempo que demora a criar condições necessárias para que os médicos possam ir para o SNS. Portanto, não será plausível que as PPP possam complementar, obviamente, dentro... Cada PPP é uma PPP e cada uma tem um contexto diferente, certamente, cada uma a ter os seus dados. Mas não será importante não ter as urgências fechadas e ter como fim ajudar os portugueses e a saúde dos portugueses, em vez de não querermos as PPP agora porque vai acabar por haver um canibalismo institucional, ou porque vai enfraquecer o SNS e não fortalecer o SNS, e se calhar ao mesmo tempo fazer as PPP e indo trabalhando nesta questão de dentro do SNS, porque se eu vejo que se acabássemos com as PPP todas, não estou a ver como é que o SNS poderia melhorar face à sua situação atual, ou seja, num tempo útil. Nós já temos muito poucas PPPs na saúde, felizmente. Mas o que tem de haver, e isso tem de ser uma prioridade nos primeiros 100 dias da próxima legislatura, de uma maioria que eu acredito que vai sair uma maioria de esquerda e progressista, e na qual o LIVRE fará parte, mas há assim umas questões que são essenciais e que têm de ser a prioridade. Uma delas é a questão dos profissionais de saúde e da resposta que o SNS tem de dar. E aí tem de ser dada essa prioridade. E é possível rapidamente implementar soluções que permitam que o SNS funcione, que as urgências não estejam fechadas, que as pessoas possam ter o seu parto no sítio onde foram acompanhadas. Deslocar para outros distritos. Sim. Mas há outras questões que também têm de ser tratadas e que também são essenciais, como a linha SNS 24, tem de funcionar bem e tem de ter os profissionais a trabalhar com contrato, por exemplo. Portanto, há medidas que têm de ser tomadas rapidamente, que fazem parte deste sistema que funciona e de encaminhamento, e isso tem de ser uma prioridade no início da próxima legislatura. Como também tem de ser para a educação, que também é um dos setores que tem estado também muito com muita agitação, e que não serve ninguém. Portanto, nós precisamos de ter os médicos... Subfinanciado. Subfinanciado, sim. Infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Muito obrigado, Isabel. Obrigada. Nós chegámos aqui, ainda tínhamos algumas perguntas, mas que podemos, se calhar, agora fazer em off. Quero agradecer à Isabel, à Bárbara, à Mariana, ao Bernardo e ao Guilherme por terem vindo. Esta foi a Geração V, Geração Voto. Eu sou o Vasco Calharte e esta é uma parceria Eu Voto Observador. E não te esqueças, dia 10 de março, não deixes que escolham por ti.